Fala pessoal, aqui é Andy Silva em mais um tutorial para Universo Cinema 4D. Nesse tutorial aqui eu vou fazer aquele pneu que eu andei postando aí nos grupos. Na verdade é meio que uma tradução de um tutorial que eu vi aí, uma maneira um pouco diferente. Tem vários tutoriais aí de como fazer um pneu. O David Bicudo tem também um tutorial no canal dele, mas eu encontrei uma forma meio diferente aqui que eu achei bacana. Então, não é necessário, tá? Eu vou colocar aqui só para exemplificar, mas depois que você aprender a técnica você não precisa. Mas então eu vou colocar aqui um cilindro que vai representar a base do nosso pneu, de como a gente quer que ele fique, tá? Então eu vou colocar aqui com uma altura, cadê? 30, isso. Então aqui vai ser como se fosse a largura do nosso pneu, tá? E o diâmetro, a raio 50, diâmetro 100, certo? Então, digamos que essa seja a base do nosso pneu. Vou dar um NB aqui para aparecer nossas linhas e vou colocar 22 segmentos, tá? Para a gente ficar com essa base aqui em cima. Lembrando que você não vai precisar disso depois que você aprender a técnica, tá? É só para vocês entenderem o que está acontecendo. Muito bem. Então vamos dizer que a gente vai usar um plane, certo? Dar uma escalada nele aqui. E ele vai partir daqui de cima e vai fazer toda a volta aqui, tá? Então, lembrando, o raio é 50, então o plane a gente vai subir no eixo Y 50, para ele ficar exatamente lá em cima, certo? Aqui, nessa largura, a gente tem que lembrar, é 30, certo? Se você olhar pela vista superior, você vai ver que estão batendo exatamente. E aqui a gente vai diminuir. Eu vou dizer para você que para bater aqui, ó, com o cilindro, mas ele vai acabar não ficando assim porque depois a gente tem que fazer alguns ajustes, tá? Então, beleza. Vamos pegar esse plane aqui, vamos diminuir as subdivisões. Aqui eu vou querer só uma. E aqui, se eu não me engano, são 4. Isso, 4, beleza. Aqui assim para mim tá bom. Então vou apertar C para tornar ele editável. E já vou colocar ele dentro de um cloner. O cloner, a gente já sabe como eu movi. Primeiro movi o plane para depois colocar o clone dentro dele. O clone já está aqui, tá? Se você não deixar ele selecionado assim, ó, e colocar um clone para depois jogar ele dentro, você vê que o clone, o eixo dele, a ancoragem dele, tá lá no ponto zero dos eixos, tá? Então eu recomendo, para você não ter trabalho de mover o clone, você selecionar o plane, segurar o Alt, vir em MoGraph, Cloner. Aí o cloner já deixa o plane como filho e já está no local correto, ok? A gente não quer o clone em Y, então a gente vai zerar aqui no Y. A gente quer o clone em X, certo? Que é para ir copiando e fazer a volta aqui. Como que eu faço para deixar esse clone aqui coladinho, aqui bonitinho? Bom, isso é simples. A gente vê aqui a largura do nosso insize, a largura do nosso plane em X, dá um Ctrl C, vem aqui no cloner, é para ele se mover em X, Ctrl V e pronto, tá? Só que tudo isso aqui a gente vai ter que mexer de novo porque não vai dar certo, tá? Não vai bater, vocês vão entender por quê. Então vou fazer algumas cópias aqui, 10 não vai ser o suficiente, tá? Mas ok. Agora eu vou colocar esse cloner dentro de um null e dentro desse null eu vou segurar, ó, vocês têm que lembrar uma coisa, segurando o Alt, o que você estiver colocando se torna pai do resto que está selecionado. Ó, o null está selecionado, eu segurei o Alt, apertei aqui no Bend, o Bend se torna pai e o resto fica como filho. Se eu segurar o Shift com o null selecionado e apertar o no Bend, o Bend se torna filho do null, que era o que estava selecionado, ok? Muito bem, coloquei aqui o meu Bend aqui dentro. Se eu começar a distorcer aqui, ó, ele está para o lugar correto, mas a gente tem que girar ele aqui, ó, 90 graus. Segura o Shift para travar cada 10. Muito bem, é isso que eu quero. Agora a gente tem que fazer algumas considerações aqui. Aqui 30 para nossa largura e aqui seria a espessura. A espessura eu quero, sei lá, 2, vai, bem fininho, tá? Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu tirar ele para fora aqui para vocês entenderem, para ele não afetar o nosso cloner aqui.
colocar aqui em 0. Então aqui, ó. Você vê que a ancoragem dele está bem no centro, tá? Bem no meio do que seria o nosso plane aqui. Bem no ponto, né, inicial. Ó, só desativar o... E vou desativar o cilindro também. Ó, bem no meio, tá? Só que a gente vai precisar que isso aqui dê 360 graus. Olha lá onde ele vai parar. Tá vendo? Então a gente tem que pegar isso aqui e fazer ele ficar centralizado com o nosso cilindro, tá? Não precisa ser com o nosso cilindro. Eu estou explicando o cilindro porque eu peguei ele como base, tá? Mas fazer ele ficar centralizado para, a partir daqui, ele dar 360 graus e ficar perfeito, tá? Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui. O que a gente tem que fazer? Eu estava falando eu cheguei a comentar lá que a gente usa pi, né? Fiz até um post lá, que nessas horas a gente sente saudade da escola. O que acontece? Como que a gente vai descobrir isso? Porque o que afeta é isso aqui, ó. É esse tamanho aqui que afeta, ó, se eu deixar aqui 360 graus, é esse tamanho aqui que vai afetar, ó, aonde ele vai parar, tá? Então é aqui que a gente tem que mexer. Como que a gente mexe aqui? A gente vai pegar o cilindro e tem que usar o diâmetro dele. Qual que é o diâmetro? O diâmetro é 100. Se o raio é 50, o diâmetro é 2 vezes o raio, então o diâmetro é 100. Ok. Então a gente vai colocar 100 vezes π, que é 3,14, tá? No tutorial o cara coloca mais completo, 3,141159, tá? Eu vou colocar aqui para efeito de seguir ali bem o tutorial. Então a gente vê que ele já está praticamente perfeito ali, ó. Ele ainda não está perfeitinho porque a gente tem que ativar essa opção aqui, ó. Keep y-axis length, tá? Que é manter proporção de y, alguma coisa assim, tá? Depois vocês jogam aí no tradutor aí e traduzam. Ó, tá vendo? Bateu certinho, tá? Mas, ó, você não tem como saber, como a ancoragem dele veio parar aqui, você não tem como saber se ele está exatamente certinho aqui no eixo X, tá? Como que a gente faz para posicionar ele corretamente, perfeito? A gente vai pegar esse resultado, Ctrl C, vai colocar aqui no X, Ctrl V, dividido, barra, né, por 2, ponto. Já era. Ele está exatamente no meio, perfeito, tá? Você pode correr ele todinho, você vai ver que ele está perfeitamente colocado, tá certo? Então foi por isso que eu falei que não preciso do cilindro, tá? O cilindro foi só para exemplificar. Então agora eu vou ativar meus clones aqui e vou jogar o Bend aqui dentro para ele afetar. Muito bem. Agora é só aumentar a quantidade de clones até bater lá. Muito bem. Olha lá. Agora você vai ver o seguinte. Você está vendo que a primeira ponta aqui, ela não está descida. Tá? Por que isso está acontecendo? A gente tem que pegar no Bend aqui e colocar em ilimitado. Agora ela desceu. Agora eu vou falar para vocês que, olha, quase bateu. Deixa eu até ver se vai bater, porque de todos que eu fiz, nenhum deu certinho assim o clone fechar bonitinho, tá? Sempre passava um pouco ou faltava um pouco. Esse daqui passou um pouquinho, ó, passou, meio que sobrepôs, mas bem pouquinho. Talvez o Connect resolva, eu vou tentar. Então vou colocar aqui Connect, opa, seleciono o cloner, seguro Shift, Connect. Eu acho que ele não resolveu. Connect selecionado, Subdivision, resolveu sim. Tá? Essa última aqui ela vai se fundir depois que a gente tornar editável. Então está funcionando perfeitamente. Muito bem. Estando funcionando perfeitamente, vamos para o nosso cloner, para o nosso plane. E tudo que a gente fizer nesse plane, obviamente, vai afetar todos os clones, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é deletar metade dele. Tá? Para não ter trabalho de ficar fazendo, e colocar, segurando o Alt, colocar ele dentro de uma simetria. Tá? Simetria a gente vai mudar aqui para XY, pronto.
Então, tudo que eu fizer desse lado vai acontecer desse lado e vai acontecer em todos os clones, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no plane, arrastar isso aqui para cá. Ó, se a gente ativar os clones, ó, tá vendo? Você só toma cuidado para não arrastar muito, porque se você olhar aqui de frente, deixa eu ver de frente, ó, deixa eu ver, ó, ele começa a distorcer e ficar fundo, tá vendo? Então é de leve, é só para fazer um desenho, tá? Vou pegar esse do meio aqui também e também vou trazer para frente, ó. Então a gente já tem aí mais ou menos o desenho que a gente quer, tá? Agora eu vou pegar essa aqui, vou dar um bevel com uma subdivisão, ó. Só que você está vendo que está distorcendo do meio também. Eu não quero que ele distorça do meio, eu só quero fazer mais divisões aqui. Então vou mudar de chamfer para solid, tá? Ele vai se arrastar como se fosse o slide pelas linhas, tá? Sem deformar o meio. Eu estou fazendo isso aqui para deixar uma borda, tá? Ó, vou deixar essa borda aqui. Vou pegar esse daqui e vou fazer a mesma coisa. Vou deixar uma borda aqui. Criando... Opa! Ó, aqui já não ficou legal. Então vou colocar aqui proportional. Vamos ver se agora vai ficar como eu quero. Opa. Ó. Essa borda aqui a gente pode deixar um pouquinho menor. Ou não, tá? Porque ela vai se somar com a de trás. Quando você está clonando, ó, você tá vendo? Ó. Ela fica um pouco maior do que a do meio, tá? Porque ela está se somando. Vai um clone aqui na frente, vai um clone aqui atrás. Então as duas estão se somando, tá? Mas não tem importância. Isso aqui vocês fazem melhor aí quando vocês estiverem fazendo. Eu estou fazendo aqui só para ensinar. Então, vamos lá. Deixa eu desativar o clone aqui um pouquinho, que ele atrapalha um pouco. Opa. Clone. Tá. Deixa eu pensar. Tá. Temos que criar mais ilha aqui. Eu quero criar mais ilhas, porque eu quero que esse seja um gomo, esse seja um gomo, e deixa eu ver, e aqui no meio seja um gomo só, digamos, tá? Um gomo só que vai fazer esse V e aqui dois gomos separados, tá? Então eu vou pegar aqui no meio, vou dividir no meio, ó, assim. Só que eu vou colocar solid não, chamfer mesmo, só que eu vou tirar a subdivisão para não ficar nenhuma linha no meio. Deixa eu ver como é que tá ficando. Assim tá bom. Então, o que eu quero é ficar uma ilha, ó, por exemplo. Uma ilha aqui e esse aqui. Isso aqui eu vou fazer uma ilha também, tá? Só que eu vou pegar esse do meio junto aqui, ó. Vocês entenderam? Tá? Só que falta fazer uma ilha aqui, ó. Tem que dividir esses dois também. Ó, de novo eu tenho aquele problema, então chamfer não, solid. Ó, vou abrir aqui. Agora sim, ó, eu tenho essa ilha, essa e essa, certo? Não tá entendendo? Então deixa eu dar um extrude aqui pra você entender. Ó, é isso que eu quero, tá? Esse aqui é um com dois dos lados, tá? Mas como a gente está usando simetria, se você bem lembra, você tem que deletar essas faces aqui da parte da junção, tá? Porque como a gente vai usar a subdivision surface depois, ela não vai ficar legal. E eu acho que eu deletei coisa a mais aqui, peraí. Pegou de cima aqui, dos dois lados. Muito bem. Aqui. Aqui e o subdivision, ó. Certo? Então a gente já tem meio aí aqui o desenho que a gente quer. Vou desativar tudo aqui. Certifique-se de que isso aqui está segurando o shift aqui, ó, zerado e zerado no seu eixo, tá? No caso o X, o Z, perdão, tá? Agora a gente tem que deixar isso definido, tá? O que? Os de cima
e os de baixo. Deixa eu desativar aqui e aqui. Desativar o Bend também. Ó, a gente tem que definir os topos, menos... Você nunca pode definir aonde vai encontrar com a simetria, tá? Então, essas aqui, ó, essa aqui fica. Essas daqui a gente tira, tá? Então a gente tem que definir esse loop de cima, o loop de baixo e as quinas, tá? Só essas. As daqui não, porque vai juntar com a simetria, ok? Aqui, nessa daqui a gente já pode pegar o ring aqui, ó. Tá? E o L para pegar o loop. Deixa eu tirar a visibilidade do bend que tá, ó. E o loop de baixo, certo? É isso aqui que a gente tem que definir. Parece que tem duas linhas aqui. Deixa eu dar um Optimize aqui para ver. É, tinha duas linhas lá. Ainda parece que tem. Ou é a distância da câmera, enfim. A gente já vai descobrir. Eu vou ativar aqui o meu Subdivision. Vou vir no meu Bevel, Chamfer, uma subdivisão. Vou marcar limite, porque eu não sei até onde que eu vou aqui, ó. E vou arrastar até eu achar que está com uma boa definição. Deixa eu tirar aqui para ver o que está acontecendo. Vou voltar e vou de novo. Tem alguma coisa aqui que não está batendo legal. A impressão que tem linha sobreposta realmente, tá? Você tá vendo essas marcas aqui, ó? Isso aqui acontece por causa do Connect, tá? Ele tá em SBricks. Então eu vou colocar em manual. Elas desaparecem, tá? Vou tirar também aqui do plane, ó. Sumiu tudo, tá? Vou voltar aqui e vou tentar de novo aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Desativar tudo. Pontos. Optimize. Ó. Quando acontecer isso aqui, ó. Vocês vêm aqui em Mod. Project. Desce aqui, ó. View Clipping. Colocar em Small. Já é o bastante para chegar bem perto, tá? Ou vocês abrem a setinha aqui e definem o quanto que vocês querem, tá? Eu acho que o meu erro foi não ter deixado uma linha aqui no meio. Pode ser isso. Eu vou voltar até antes de extrudar. Para tentar descobrir se foi esse o erro, tá? Então, eu vou pegar aqui a faca em loop. Vou colocar aqui 50. Certo? E vou fazer de novo. Vou dar um Optimize. Vou ativar o Subdivision aqui. Agora eu estou fazendo só para teste, tá? Só para ver se era esse o problema. Ó, tô deixando o loop de baixo. Antes de tirar ali de deletar aquela ponta ali. Então, opa. Tem que tirar vocês dois. Então tô aqui com a minha seleção. Marcar você. E com o ring, você e você. Certo? Subdivision de novo, Bevel. Parece que agora deu certo.
Vamos ver. Agora deu certo. Eu acho que faltava aquela linha no meio ali. Não tenho certeza, mas eu acho que era, tá? Então vou ativar tudo aqui, ó. Vou voltar aqui para eu poder controlar o tanto de bevel que eu quero dar. Então a gente está assim. Lembre-se, desmarque aqui, mude para manual. E aqui na Fong, na tag Fong do Plane também, desmarque. E agora sim, vamos dar o nosso bevel. Lembrando, marque limite, tá? Para não vazar. Uma subdivisão, clique e arrasta até você estar satisfeito com a quantidade. Deixa eu ver. Aqui parece que tem alguma coisa invadindo, tá? Vou voltar de novo e vou tentar. Ele vai se quebrando. Eu vou tentar sem subdivisão. Aqui. Não tá dando certo. Eu acho que eu tenho que marcar essas linhas. Deixa eu ver. Vou colocar uma subdivisão aqui. Lembre-se, tá? Não tá batendo aqui por causa que tem que marcar. Por isso que ele tá dando invasão. E creio que também essas tem que participar do chamfer, do bevel. Cada vez que eu faço, eu fiz várias vezes, tá? Cada vez que eu faço aparece alguma coisa diferente. Deixa eu desativar aqui para vocês terem mais noção do que eu estou fazendo. Ó. Marcar... Essa aqui eu não vou marcar, não. Marcar todas as linhas que fazem o cruzamento aqui, tá? Senão ele fica parecendo que está invadindo pro lado de dentro. Ó. Todas as linhas. Opa. Acho que ele já estrudou aqui. Caramba. Todas. Aqui também. Tá? Só não a do meio. Certo? Essas duas da pontinha também. Acho que agora vai. Vamos ver. Bevel. Aí. Olha lá. Perfeito. Tá? Vai ficar meio que uma bagunça aqui, que depois você vai ter que fazer uma pequena retopologia aqui se você quiser melhorar. Deixa eu ver. Ajustar um pouquinho, sei lá. Tá, eu acho que não precisa não. Vamos ver como é que ficou tudo. Ó. Tá? Eu acho que ainda está muito duro, tem que ficar um pouco mais suave. Então, eu vou voltar aqui até antes do chamfer. Meu Deus, não é chamfer, é bevel. E vou deixar ele sem subdivisão mesmo, que aí ele fica mais suave, tá? Então vamos lá, ó. 4 acho que é muito, tem que estar tá ativado. Ó. Aí fica já um pouco mais suave, ó. Aí, ficou bacana, acho que foi até demais. Deixar tudo ativado aqui. Vamos ver. 2%. 2% acho que tá bacana.
tá? Então é isso aqui é o segredo, tá? Então agora a gente vai pegar essa quina aqui e vai fazer o resto do pneu, tá? Eu não estou usando referência, tá? É só para vocês terem a noção de como é feito, tá? Se vocês quiserem usar uma referência de base aí, botem aí um pneu no Google e procurem, fiquem à vontade, tá? A referência você vai saber certinho o tamanho do buraco do centro, como é que tem que ficar, tá? Eu não vou usar referência aqui, então, ó, desativa para nos confundir. O que a gente está fazendo é o perfil que vai ser usado para girar em 360, tá? Então vou arrastar até aqui assim, vou segurar o Ctrl para dar outro extrude mais ou menos até aqui assim. Digamos que aqui seja o final, tá? Um pouquinho mais aí, mais ou menos aí, tá? Essa daqui eu vou colocar mais ou menos no meio aqui e vou arrastar para fora para a gente ter embaloamento aqui. E vou dar um bevel nela com mais ou menos 4 subdivisões em Solid. Não, Solid não dá certo, que Solid só usa uma. Então, olha lá, 4 subdivisões, proporcional, tá? Para se dividir certinho. Ó, opa, foi demais. Volta, 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 volta. Mais ou menos aí. Acho que tá até demais, né? Vou voltar ele um pouco. Aí. Mais ou menos aí, tá? Agora eu vou pegar essa última de baixo aqui. Vou ligar meu cloner e o bend. E vou fazer a espessura do pneu aqui. Certo? E vou subir. Agora eu já posso desligar meu cloner. E vou subir da seguinte maneira. Deixa eu ver quem é o meio aqui. O meio deve ser esse cara aqui. E aí segurando o Ctrl eu vou fazer mais um pra cá. Agora esse cara do meio aí, eu vou dar um bevel também para ele ficar. Opa, deixa eu arrastar ele aqui pra dentro, acho que mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Então vou dar um bevel também para ele ficar mais ou menos na mesma aparência do outro ali. Mais ou menos aí. E vou pegar esse daqui, segurando o Ctrl, vou dar mais uma extrudada e zerar aqui. Pra cobrir a nossa marca aqui, tá? Ficar como um objeto sólido. Certo? Então, digamos que temos aí o nosso pneu, tá? E aí agora você vai fazer algumas melhorias. Por exemplo, eu não sei se é todo o pneu, mas ele tem essa parte de dentro aqui, ó. Tipo, ele pega daqui e afunda pra dentro pra prender a roda, tá? Então vou pegar o bevel com uma subdivisão. E vou dar aqui o bevel para definir. E nesse aqui também para dar uma definida. Ó. Não precisa ficar muito suave, mas também não muito definido. Então, mais ou menos isso aí. Certo? Vamos ativar a simetria. É isso aí. Muito bem. Agora os detalhes interessantes. Sabe aqueles pneus, eles têm aquelas pequenas marcas, elevações aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Então vou pegar o bevel com acho que 2 subdivisões. É isso aí mesmo. Ó, ele já até aplicou sozinho. 2 subdivisões, tá? E aí eu vou pegar isso aqui, ó. Ó.
pegar esses caras aqui. Você não. Vocês não. Segurando o Shift. Desativar todo mundo. Esses caras aqui. E aí eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer a extrusão. Então se eu pegar letra D, extrude, ele vai fazer o que eu quero. Mas, ao ativar o Subdivision, você vê as falhas. Por quê? Porque a gente tem que deletar esses polígonos aqui que são emendas, tá? Então se eu deletar desse lado e deletar desse lado, ela some. Muito bem. Mas, se você reparar pela lateral, não, até que funcionou bem o extrude. Deixa eu ver pela frente aqui. O extrude funciona bem, só que você vai ter o trabalho de vir deletando depois os polígonos das laterais. Se você não quiser ter esse trabalho, aqui no caso são só 3, tá? Então você vai deletar 6 polígonos só. Clicar e arrastar segurando o Ctrl não funciona bem. Por quê? Porque ele vai arrastar no eixo Z, tá? Aí depois você tem que ficar reposicionando, tá? Um por um, não fica legal. Qual o grande truque aqui? Para você não ter que nem ficar deletando faces com extrude e nem arrastar irregularmente com o Ctrl e arrasta o eixo. É o normal move, tá? Na hora que você clicar e arrastar, ele vai mover os normais, cada um no seu sentido, ó. Você pode ver que esses dois primeiros de cima estão apontando meio que para cima na diagonal. Esse aqui já está apontando para baixo na diagonal. Ó, normal move. Ele move cada um para a sua direção, tá? E não cria os polígonos aqui, ó, tá? É claro que ele não fica muito definido, mas é exatamente isso que eu quero. Eu não quero muita definição, tá? Vou voltar um pouco, ó. Ficou muito. Ó. Se você quiser mais definição, na hora de extrudar, de dar o bevel naquela linha que a gente fez, você dá um bevel menor, tá? Aí, consequentemente, esse conjunto de polígonos vai ficar menor em Y, né? Em largura, e vai ficar um pouco mais definido, tá? Então, ó, como é que ficou, tá? Você fez aí uma marquinha no seu pneu. Beleza? Então a partir daqui, galera, é só você texturizar agora. Aí você pode vir aqui, ó, Connect Current State Object, tá? Então vou deixar todo mundo invisível aqui, ó. Pera aí. Aqui no null, todo mundo invisível e puxar ele pra fora, ó. Ué, Andy, mas por que ficou assim? Ficou assim por causa que você deu Current aqui no Connect, tá? Então você ficou sem o Subdivision e sem o Bend. O que você pode fazer? Se você quiser já, do jeito que está aqui, vem aqui no Null, Current State Object, tá? Deixei todo mundo invisível, olha lá. Então, NB, ó, a malha fechadona, ó. Por quê? Porque você tem aqui o Current State de tudo, do Bend, do Subdivision, de tudo, tá? Mas eu não aconselho você fazer isso, por quê? Porque você vai ter um trabalho, a menos que você manje muito, o que não é o meu caso, de abrir o V, você vai ter um trabalho do caramba, sabe? Todo aquele texto que fica nos pneus e tal, você vai ter que abrir isso aqui e tal. Lembra quando eu fiz o Current só no Connect? Ó, Current State Object, só no Connect. Ó como é que ficou. Você concorda comigo que é bem mais fácil você texturizar ele assim? Você abrir a malha dele assim, né? Ou você colocar um nome aqui e depois você colocar o Bend nele e depois você colocar ele no Subdivision. É bem mais simples.
E ficou meio zoado aqui, né? Por quê? Pam, 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 pam. Estranho. Pam, pam, param, pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Mas enfim. Connect. Deixa eu ver. Tá. Grupo. Band. Opa. Esse band aqui. Ah, tá. Ó, agora ficou perfeito. Tá. Então, vamos supor, desativar aqui. Ó, é bem mais fácil você texturizar ele assim, que você vem na verdade, ó, você não precisa nem abrir a malha, né? Se você for colocar os nomes de um lugar, num lado só, que geralmente é só na frente do pneu. Ó, eu vou até ir lá só para mostrar. Bom, pessoal, entrei aqui no BPUV Edit. Nós estamos com o nosso objeto assim. E aí, como vocês viram lá, eu tive que dar um corte aqui porque eu errei aqui em algumas coisas. Errei não, eu estava refazendo fazendo a textura, tá? Vou mostrar para vocês onde eu fiz. Então a gente estava assim, aí eu entrei aqui no BPUV Edit, desmarquei aqui o Bend e o Subdivision, tá? Então aqui no PS eu criei uma textura 2000 por 1763, não precisa ser exato isso aqui, tá? Pode fazer 2000 por 2000 e tal. E fiz os testes aqui de como ficaria num tamanho legal pra gente colocar aqui. Por exemplo, colocar aqui em textura e vou vir aqui na lateral e ferramenta de seleção, desmarcar os somente visíveis, tá? E vou selecionar só isso aqui, ó. Só a frente do meu pneu, que é onde eu quero. Ó. Não marca a parte interna, só a frente. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Tá? Que nem eu te falei, você não precisa nem abrir a malha, porque a gente vai aplicar a textura só aqui e o resto vai ficar por conta do próprio material, da configuração do próprio material. Então a gente vai dar duplo clique aqui para criar um material, clica nesse X aqui para ativar ele, dá um duplo clique, abre aqui Color e pega a textura. A textura que eu criei foi essa daqui, tá? Não quero salvar a localização, fechei, dá um clique nela para ela aparecer na tela e tá lá, ó. Tá? Então eu vou pegar esse material e vou aplicar aqui no meu objeto, tá? Então a gente já vê que ele já ficou ali, ó. Deixa eu ver. Ok. Você tá vendo que ele tá pegando lá atrás também? Eu vou tentar resolver isso, deixa eu ver se vai dar certo. Eu dei um UI, tá? Para inverter a textura, inverter a seleção. E vou arrastar aqui para a parte preta para tirar, tá? Não aparecer no resto. Vou dar um UI de novo para minha seleção voltar para cá. Muito bem. Duplo clique aqui no material, editor, default, vou colocar em 4K, não precisa tudo isso, acho que em 2K já resolve, tá? Agora eu posso ativar aqui de novo, vim aqui para o modo de objeto aqui, ó, tá? Aí você vê que a textura está completamente distorcida, bagunçada, por causa do Subdivision. Isso aqui foi uma dica do nosso amigo David Bicudo. Então você vai vir aqui mudar para Edge, ó lá, ou Boundary. Não sei como é que se pronuncia, enfim. Tá? Vou voltar aqui e vou tentar reposicionar minha textura. A ferramenta de mover. Aqui pra mim tá legal. Ó lá, tá? Se você andar com ela, ó, eles vão girar na volta do pneu, tá? Mas enfim, aqui pra mim tá legal. Então é só isso, tá? A textura no caso ali já tá salva, eu usei ela, tá? Outra coisa que o David me falou que eu não sabia
que eu sempre usava por aqui, ó. Entrava por aqui para poder definir o tamanho da textura, tá? Ele falou que não precisa. Quando você joga um material aqui, uma imagem no caso, tá? A área vai se adaptar ao tamanho da imagem. Então ela já está com resolução de 2000 e pouco por 1000 e pouco, que foi o que eu criei aqui no PS, tá? Aqui, ó. Ctrl Alt I, 2000 por 1763. Vocês percebam que essa logo aqui, ó, eu coloquei ela invertida porque ela aparece ao contrário lá embaixo no pneu e eu quero que ela fique certinha, quero que ela apareça as duas de cabeça para cima. O correto seria ela estar de cabeça para baixo, né? Que aí na hora que você girar o pneu, se você girar o pneu vai ficar ambos de cabeça para baixo. Na verdade eu vou desfazer isso porque realmente está errado. Então, vertical, não, horizontal e vertical, tá? Então eu posso dar um save aqui, voltar aqui, dar um duplo clique, abrir aqui e reload texture, sim, tá? Agora ele ficou lá de cabeça para baixo. Ele tá pegando um pouquinho em cima ali do... ele tem que correr para cima. Vou dar um tapinha nela para cima aqui, salvei, reload, mais um pouquinho. Aí, reload, aí, tá? Então, agora a gente pode voltar aqui para o nosso start. E aqui é o seguinte, só que eu não quero essa textura no color, tá? Eu quero que ela funcione como um bump. Então eu vou jogar ela no bump. E no color eu vou dar um clear, ok? E a cor eu vou colocar a cor de um pneu aqui. Então, ativar o bump, né? Que senão não funciona. Olha lá, tá? Tá até muito forte. Baixar aqui 12. Ó, tá legal. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu não vou alongar muito a aula, que senão já ficou mais comprida do que eu esperava. Vou ficar por aqui. Você pode encher de detalhes. Se você olhar um pneu real, ele tem muito detalhe, muita numeração, muita coisa escrita, tá? Que eu não tenho a menor ideia do que significa, mas deve ser especificações. Enfim, era isso. Espero que tenham gostado. Curtam, favoritem, compartilhem no Facebook aí para ajudar o canal e ajudar o grupo. Ok? Valeu!